Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês mais uma vez para juntos nós crescermos em graça e conhecimento do Senhor. Eu sou Luana Dias e você está na série do Fruto do Espírito. E hoje é o nosso 5º episódio. Se você não assistiu os primeiros, eu convido vocês a assistirem. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário o link da playlist para você estar assistindo, tá bom? Então, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, certo? E uma definição que eu venho repetindo, que eu gostei demais, é que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo demonstrado ao mundo através de nós, como discípulos de Cristo, e este realmente é o nosso desejo. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos revela as 9 virtudes ou 9 características do fruto do Espírito, que são amor, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos mergulhar em uma virtude linda, delicada, mas muito poderosa, que é a benignidade. A benignidade é uma palavra que parece antiga, quase fora de moda. Pouca gente fala dela, mas aos olhos de Deus é uma das expressões mais puras da vida cristã. Ser benigno é ser gentil, é ser amável, é ser suave nas atitudes, compassivo no falar e cheio de boa vontade no agir. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele define a benignidade assim, que é a graça de tratar os outros com o mesmo cuidado e paciência que Deus tem conosco. Olha que definição linda! Então a benignidade não é apenas educação, simpatia ou uma gentileza humana. Ela é o Espírito Santo agindo dentro de nós, transformando o nosso coração endurecido em amor. É a ternura do céu tocando a terra através das nossas mãos. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o mal, é para o pecado, é para a natureza pecaminosa, mas o fruto do Espírito produz em nós essas características, tá? Então o fruto do Espírito brota do coração de Deus. A benignidade, então, nasce do coração de Deus. Vamos ver Salmo 145, 17, que vai dizer assim: O justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Tudo que Deus faz, meus irmãos, tem uma marca, que é a benignidade. Desde o sopro da vida, lá em Gênesis, até o perdão da cruz, o nosso Deus se revela como alguém profundamente bom, paciente, compassivo, que cria coisas boas. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele planta essa mesma essência divina no coração do Pai, porque afinal de contas, ele é um com o Pai, ele estava na criação dizendo que tudo era muito bom. Podemos dizer também que a benignidade é o amor em ação, ou seja, é colocar as características do amor em ação. Não é um sentimento, é uma atitude. Também não é uma teoria, é uma prática. Ela se expressa quando ajudamos alguém que não pode nos retribuir, quando escolhemos responder com calma ao invés de gritar, quando enxergamos o valor do outro mesmo em meio aos seus defeitos. Então, benignidade também é o que Jesus demonstrou quando perdoou a mulher adúltera, por exemplo, e quando ele chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro, e também quando lavou os pés dos discípulos, inclusive daquele que haveria de trair, Judas. É o poder da mansidão somado ao amor, transformando todo mundo à nossa volta. E mais uma vez, como discípulos de Cristo, nós precisamos refletir o nosso mestre, tá bom? Também podemos dizer que benignidade não é fraqueza. Em tempos de dureza e pressa, a benignidade parece fraqueza, não é verdade? Mas aos olhos de Deus é força controlada pelo Espírito Santo. O mundo precisa de cristãos que sejam gentis, não porque os outros merecem, mas porque Cristo habita neles. Ser benigno, irmãos, então, não é ser bobo, mas é escolher não devolver o mal com o mal. É responder com paz, quando o coração quer revidar. É ter coragem de amar quem não entende o amor. Também o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, o seguinte: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Perceba, a benignidade é um reflexo do perdão. Quem entende quanto foi perdoado por Deus, aprende a tratar os outros com a mesma ternura que recebeu.
E claro, como nós dizemos em todas as outras características, Jesus é o nosso modelo perfeito. Olha para Jesus, cada gesto dele era cheio de benignidade. Quando o leproso se aproximou e disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? Jesus estendeu a mão e fez o quê? O tocou. Ele podia, meus queridos, simplesmente curar com uma palavra, como aconteceu várias vezes, mas ele escolheu tocar, porque a benignidade nos aproxima das pessoas. Ele também falou com Zaqueu, que ninguém queria ver. Ele abraçou crianças que os discípulos tentaram afastar. Ele olhou com compaixão para Pedro, mesmo após este negá-lo. E mesmo na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus queridos, a benignidade é a assinatura de Cristo. É a assinatura de Cristo nas nossas atitudes. É quando Ele está em nós. As pessoas começam a ver o próprio Jesus através da nossa vida, das nossas atitudes e dessas características que nós demonstramos, pelo Espírito Santo. E aí, podemos também fazer uma diferenciação entre a bondade e a benignidade. O pastor Antônio Gilberto, ele explica que a bondade é o desejo de fazer o bem e a benignidade é a forma amável e graciosa de fazê-lo. Em outras palavras, a bondade é o conteúdo e a benignidade dá a beleza a essa atitude bondosa. E você também pode fazer o bem de forma fria, mecânica, ou pode fazê-lo com ternura, com atenção, com empatia. A benignidade é o fruto do Espírito, vida do crente. E é por isso que Paulo não diz os frutos do Espírito, mas o fruto no singular. Lembra? Nós explicamos isso no primeiro vídeo. E todas essas virtudes ou características se entrelaçam. A benignidade depende do amor. Floresce na paz, amadurece na paciência e ela vai se manifestar na bondade. E como que nós podemos então demonstrar a benignidade no nosso cotidiano? Vamos pensar em um exemplo prático. Benignidade é quando o marido escolhe responder com doçura à esposa, mesmo cansado do trabalho. É quando uma mãe decide ensinar com paciência e não aos gritos. É quando o irmão na igreja escolhe acolher o novo convertido com carinho e não com julgamentos. Ser parecido com Jesus é mais sobre o que você é em casa do que o que você demonstra no púlpito ou na igreja. A benignidade é um teste diário e ela é mais provada nas pequenas coisas do que nas grandes coisas. É quando você está no trânsito e alguém te fecha, por exemplo, e você decide orar em vez de xingar. É quando alguém te ofende e você escolhe o silêncio, de graça ao invés da vingança verbal. É quando você entende que a gentileza é fruto da presença do Espírito Santo e não da disposição do seu dia. Nós podemos demonstrar a benignidade no ministério, na igreja. Então, o ministério, sem a benignidade, ele se torna mecânico, duro, cansativo. Quantas vezes pregamos a verdade, mas sem amor, e esquecemos que a palavra que fere também precisa curar? Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 25, o seguinte: O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Também, o pastor Osiel Gomes, ele comenta que a benignidade é o óleo que evita o atrito entre os irmãos. Olha que coisa linda de se refletir. Então, sem ela, as relações ministeriais se tornam secas e o ambiente espiritual se contamina. A benignidade faz com que a verdade seja dita com ternura, o ensino seja dado com amor e a correção com compaixão. A benignidade, então, meus amigos, é o perfume de Cristo que dá leveza à firmeza através, então, do Espírito Santo nas nossas vidas. Também nós devemos e precisamos ser benignos na família. Querida irmã, querido irmão, a benignidade começa em casa. Ela é provada nos momentos de tensão, nos desencontros, nas palavras mal interpretadas. Não adianta pregarmos amor se dentro da nossa casa, da nossa família, nós vivemos em aspereza. O primeiro campo missionário, como dizia Billy Graham, o nosso lar. Se queremos ver o poder do Espírito em nossas famílias, nós precisamos cultivar a benignidade no dia a dia. Um tom de voz mais brando, uma resposta mais calma, um gesto de perdão, uma palavra de encorajamento.
Não é ser fraco, é ser semelhante a Cristo. O Espírito Santo quer formar em nós um coração sensível, tratável e cheio de graça. Nós vivemos em tempos, irmãos, em que as pessoas se tornaram frias, irônicas, impacientes, mas quanto mais o mundo endurece, mais a igreja precisa ser doce. A benignidade é a luz que revela que ainda há amor no meio dessa escuridão total. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, Paulo faz essa afirmação poderosa. Vamos ler? Ou desprezas a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Irmãos, percebe, não foi o medo que te trouxe até Jesus, foi a benignidade dele, foi o olhar compassivo do Salvador que te atraiu. E se a benignidade de Deus nos salvou, ela também precisa fluir de nós para alcançar os outros. Então, a benignidade é o nosso testemunho. A maior pregação que muitos ouvirão não virá de um púlpito, mas da forma como você e eu tratamos as pessoas. João capítulo 13, 35, assim: Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Então, meus queridos, a benignidade é o amor em movimento. É o que faz o evangelho ser visível, palpável, humano. O mundo ele está cansado de discursos, mas ele ainda se impressiona com gestos de ternura. Nós vemos isso dia após dia. Um cristão responde com gentileza, mesmo ofendido, o céu se manifesta na vida desse cristão. Uma história real conta que certa vez um pastor foi duramente criticado por um membro de sua igreja. Ao invés de responder à altura, ele enviou flores com um bilhete: Jesus te ama e eu também. Dias depois, aquele irmão procurou em lágrimas, pedindo seu perdão. Então, meus queridos, a benignidade, ela desarma. Ela é a linguagem que o Espírito Santo usa para curar corações. Então, a benignidade é a forma mais bela de revelar a santidade de Cristo. E, claro, nós precisamos cultivar a benignidade, não é? Mas como nós podemos desenvolver essa virtude? Paulo ele ensina que o fruto do Espírito é produzido nele, não em nós. Não é a força de vontade, não é o nosso querer, mas é a nossa comunhão com o Espírito Santo. É o nosso relacionamento, é deixar ele guiar e dirigir a nossa vida. A benignidade, ela floresce nas nossas vidas quando passamos tempo com Jesus. É a presença dele que vai moldar o nosso caráter. Segundo, quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo usa a Bíblia como instrumento de poda. Lembra em alguns vídeos anteriores, nós falamos sobre a poda, principalmente no primeiro vídeo. Se você esqueceu, volte lá e assista. Terceiro, nós precisamos praticar a empatia, nos colocarmos no lugar do outro antes de reagirmos. 4. Oramos antes de responder. Permitimos que Deus domine a nossa língua e também acalme o nosso coração. Cada vez que deixamos o Espírito agir, o velho homem perde a força e Cristo aparece. Irmãos, a benignidade, ela transforma o ambiente em que nós estamos. Imagine uma igreja onde todos falam com amor, corrigem com doçura e se tratam com paciência. Imagine um lar onde a benignidade é a língua oficial. Imagine um mundo onde as pessoas escolhem ser gentis, mesmo quando têm razão para não ser. Isso, meus queridos, é o reino de Deus manifesto nas nossas vidas. Ser cristão é ser uma cópia de Jesus, é ser uma cópia daquele que nos chamou, é viver com benignidade, não é algo extraordinário, é algo ordinário que deve acontecer todos os dias. A presença do Espírito ele precisa ser perceptivo, não apenas nas palavras, mas na maneira como nós olhamos, ouvimos e cuidamos do nosso próximo. Querido irmão, querida irmã, a benignidade é mais do que uma virtude apenas, ela é uma missão. Deus quer usar a minha e sua vida para revelar a doçura de Cristo ao mundo muito amargo. Seja benigno com quem está cansado, com quem não entende, com quem falhou, com quem está caído. A benignidade não escolhe público, ele alcança a todos. O Espírito Santo quer te encher dessa virtude, quer me encher dessa virtude hoje. Ele quer te ensinar
e amar como Jesus amou, a cuidar como Jesus cuidou, a perdoar como Jesus perdoou. E talvez através da sua benignidade alguém encontre o caminho de volta para Deus. Meus queridos, se esta palavra falou com você, não guarde só para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da benignidade. Seja um canal de bênção para essa pessoa. Pratique a benignidade. Inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nesta série Fruto do Espírito. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a bondade, uma virtude que completa a benignidade e mostra como o amor de Deus se manifesta em atitudes concretas. Então, que o Espírito Santo te encha da graça, paz e ternura, e que você e eu sejamos um reflexo vivo da doçura de Cristo neste mundo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. Graça e paz.